Graça e paz. Que alegria mais uma vez estarmos juntos, reunidos. Que privilégio muito grande a gente poder desfrutar da comunhão dos irmãos na igreja, aqui a gente podendo adorar ao Senhor no período de escola bíblica dominical e depois o culto ao Senhor logo mais. E no dia de hoje nós vamos começar uma nova pequena série. É uma série de introdução ao aconselhamento bíblico, olhando para um cenário em que nós, como cristãos, não somente os presbíteros e os pastores, têm essa incumbência em relação a aconselhar aos irmãos, aconselhar pessoas. Nós sabemos que cada um dos cristãos que conhece do Senhor, do conhecimento do Senhor, também tem a responsabilidade de, aonde estiver, poder ser aquele agente que muda e pode trazer uma palavra de conselho, de conforto, de ajuda, apontando a palavra do Senhor, apontando para aquilo que o Senhor disse. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, ela é riquíssima em conselhos. Ela traz vida, ela traz misericórdia, ela traz a luz e a presença do Senhor. E quando falamos em aconselhamento bíblico, nós estamos olhando justamente para isso. Dentro de toda a palavra do Senhor, o bom conselho do Senhor, nós sabemos que nesse bom conselho, diante da história que ele traz para nós, da narrativa bíblica, há um bom conselho, há um bom aconselhamento. E a ideia nessas pequenas 3 aulas é nós estarmos juntos, caminhando pela história bíblica, começando ali em Gênesis. Eu vou ser de uma visão panorâmica, um voo superficial sobre a história, mas olhando para o que o Senhor tem a nos dizer a respeito do aconselhamento bíblico. Então vamos orar nesse sentido, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra, de conhecermos do Senhor, de falarmos sobre aquilo que a boa escritura, o bom conselho do Senhor para nós. Estamos aqui diante do Senhor como igreja, sedentos pela tua palavra, e saber que é o Senhor, Pai, que está no meio de nós. Louvamos a ti, em Cristo pedimos. Amém. Amém. Então, o aconselhamento bíblico, ele não é um aditivo, conservador ao ministério do aconselhamento que nós, como presbíteros e pastores, nós damos. E nem técnicas para resolver problema, resolver conflito. Trata-se do ministério particular da palavra de Deus, que desde a compreensão da história da redenção, tem uma importância única em criar e desenvolver no povo de Deus a imagem e o caráter de Cristo Jesus. Então, nessas 3 aulas, vão nos auxiliar um pouco mais a manejar a palavra de Deus, para ministrar no povo de Deus o Salvador em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos representantes visíveis do Deus invisível. E nós vamos falar muito sobre isso. Nós somos representantes visíveis do Deus invisível. Se nós somos a imagem de Deus, do Deus invisível, o que nós estamos parecendo para as pessoas? O que estamos deixando transparecer para as pessoas? Então agora a gente entra na história. Gênesis capítulo 1 e 2 conta para nós a história da origem de todas as coisas. Gênesis no capítulo 3 nos aponta como o pecado distorce, e essa é uma palavra que eu vou repetir muito hoje aqui, distorce todas essas coisas, lançando para nós uma compreensão de um padrão que se estabelece em Gênesis 3, a distorção. E é verdade até os dias de hoje. Então nós olhamos para o nosso cenário como homens, mulheres,
jovens, crianças, desde o bebezinho, seres caídos, humilhados, longe da presença do Senhor, por conta do pecado. E a forma como Satanás, o diabo, ainda engana o povo de Deus, engana o povo, engana as pessoas, engana homens, engana mulheres, engana todos, pela essa forma distorcida que o pecado trouxe para as nossas vidas. Então, Gênesis 3, de 1 a 5, vai dizer assim, se você puder acompanhar comigo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A grosso modo, o que Satanás está dizendo aqui, ele está trabalhando num processo de 3 passos, para tentar seduzir Eva a desobedecer a Deus. 3 coisas que se perpetuam até os dias de hoje. Então, no versículo 1, nesse capítulo 3, o que nós vemos é que o conselho satânico põe dúvidas acerca do conselho divino. E logo no início, nós vemos sistemas de aconselhamento paralelo ao conselho de Deus, longe daquilo que Deus estipulou. Nós vemos sistemas de aconselhamento contraditório. Você tem a instrução do Senhor, que era boa, que era amorosa, que era para o bem de Adão, que era para o bem de Eva, e era para aqueles que representassem a Deus de forma visível. Ele deu a ordem, ele deu o bom conselho. Se seguirmos, se obedecermos, representamos o Deus vivo de forma visível. Deus invisível de forma visível em nós, e nesse caso em Eva, em Adão, se obedecessem. Mas aqui no capítulo 3, Satanás lança dúvidas. Esse é o primeiro ponto da sagacidade de Satanás. Ele faz as perguntas, fazendo leves distorções, estabelecendo um padrão que funciona até os dias de hoje. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. Já está colocado, está implícito de que Deus queria a infelicidade de Adão, a infelicidade de Eva, colocando-os no meio desse jardim, cujo nome inclusive significa prazer, essa presença prazerosa do Senhor, para simplesmente contemplar árvore após árvore, fruto após fruto, e não poder comer nada. É isso que Deus quer para você, lançando dúvidas. Note a estratégia satânica presente, que existe, é a mesma até os dias de hoje, lançando dúvidas. É impressionante que quando conversamos com pessoas, seja durante o aconselhamento, seja ajudando as pessoas, elas têm dúvidas acerca da bondade do plano de Deus, têm dúvidas acerca da sabedoria do plano de Deus, muitas vezes, porque se questiona se está fazendo alguma coisa certa ou está fazendo alguma coisa errada, porque elas confrontam as suas experiências, confrontam os seus desejos dos seus corações. Elas querem algo diferente, mas são confrontados com a realidade do seu coração, são confrontados com a palavra de Deus, e questionam se de fato Deus, se Ele é amoroso, se a providência divina é certa, se a vontade de Deus é séria. Bom, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. A mulher responde, a mulher dá ouvidos, essa mulher interage.
talvez tomando alguns elementos que não estavam no conselho divino original. Então veio o segundo passo de Satanás. Depois de lançar dúvida, é negar a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não naquela hora. Então Satanás lança dúvida acerca da palavra de Deus. E depois ele nega a palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Depois de lançar dúvida, depois de negar a palavra de Deus, Satanás apresenta um substituto ao conselho divino. Primeiro ele nega. Primeiro ele lança dúvidas, perdão. Depois ele nega. Então ele lança um substituto. Como? Como do fruto. Vocês não vão representar a Deus. Vocês vão ser como Deus. Me lembro a minha pequena, por volta de uns 4 anos de idade. A Laura chegou para a gente no momento de culto doméstico. Nós estávamos falando que seguimos os conselhos de Paulo, sejam como Jesus Cristo, sejam como Deus, no seu bom conselho. Ela falou assim: então Satanás não estava errado, porque ele também queria ser como Deus. A gente parou. Não, peraí, isso aqui é diferente. É totalmente diferente quando a gente olha para os conselhos de Paulo, seguindo e obedecendo a Deus em seus caminhos, os caminhos de Cristo, nas suas pegadas. Ou ser substituto de Deus, que é o que Satanás está dizendo aqui. É paralelo, é longe, é um outro, é uma outra mensagem, uma outra pessoa, é substituir a Deus. Só que você não substitui aquele que te criou, que você pertence àquele que te criou. No coração do pecado, no centro das nossas obstinações, da nossa rebeldia, está o desejo de ser como Deus. Senhor do meu destino, não venha e faça a tua vontade, eu quero a minha vontade. Não seja o teu reino, mas o meu reino. Não seja a glória dada ao Senhor, seja a glória a mim, porque são as minhas decisões. É isso que o pecado grita, e é isso que ele faz em Gênesis, aqui no capítulo 3, em todo Gênesis. A estratégia satânica continua mesmo até os dias de hoje, lançando dúvida, negando, trazendo e lançando um substituto. É assim mesmo que foi criado? Apenas 2 gêneros? Não existem 2 gêneros. Os dias de hoje, eles são maus. Tem tantas letrinhas para os gêneros dos dias de hoje. E nós temos que aceitar isso. Você pode ser o que você quiser, existem inúmeras possibilidades. Basta seguir seu coração. Você percebe que a estratégia continua lá desde o Éden. É isso que Deus quer mesmo para você. Que você fique preso nisso que você chama de casamento. Não. Deus quer a sua felicidade. E para conquistar a sua felicidade, você precisa sair desse casamento. Ele lança dúvidas, ele nega, ele lança um substituto. Essa é a estratégia do inimigo até os dias de hoje, e cada vez mais. Isso forma, no contexto de Eva e no coração humano, a junção de 3 aspectos da tentação. A concupiscência da carne, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. É impressionante como muitos dos que aconselhamos, disciplinamos, estão presos às sensações da carne. Todo e qualquer pecado ligado às sensações da carne é muito fácil de ser praticado, porque são os nossos olhos, é a concupiscência dos olhos.
é a gente se sentir bem, é a soberba da vida. 1 João 2 já fala sobre isso. Agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Esses três se unem de tal forma que compõem uma tentação irresistível para Eva. Então ela tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. No verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vergonha. Após a queda, começam os seus efeitos no ser humano. Primeiro, a vergonha. Pessoas hoje passam por uma porção de problemas cuja raiz é a vergonha, o medo de que as pessoas descubram quem de fato elas são. Elas vestem máscaras, temem os homens. Pessoas passam a fazer coisas que normalmente não fariam. Pessoas deixam de fazer coisas que normalmente fariam por medo do que as outras pessoas vão dizer sobre elas, vão pensar sobre elas, mas às vezes não seguem o bom conselho do Senhor. Na verdade, a maioria das vezes não seguem, porque abriram-se os olhos, perceberam que estavam nus. Vergonha. E logo no verso 8, fechando no verso 10, aí do capítulo 3, nós temos uma segunda reação que desencadeia pela presença agora do pecado. E quando olhamos para o aconselhamento bíblico, não só mais a vergonha, mas um medo. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, e eu me escondi. Foi isso. O medo que foi dado por Deus para nossa proteção, mas agora distorcido pelo pecado, nos leva à escravidão. Nós temos dentro da nossa concepção o medo. Por exemplo, você chega na beira próximo a uma cachoeira, para aqueles que não sabem nadar, ficar muito no fundo, seu corpo já começa imediatamente buscar salvação, longe do perigo. Foi para isso que foi colocado. Mas de repente o medo de ser castigado, o medo de ser desamparado, o medo de ser rejeitado. Está vendo como foi distorcido o significado do medo? Homem e mulher antes desfrutavam de um relacionamento harmonioso com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Agora eles têm medo do Senhor. No versículo 11, quando Deus faz uma pergunta, e aqui já estabelecendo para nós um padrão de forma amorosa, como o Senhor se relaciona com os seus filhos, com as suas criaturas. Quando Deus faz a pergunta, Ele não está atrás de informação. Deus, que sabe de todas as coisas, sabe também das respostas de todas as coisas. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? As duas perguntas o Senhor já sabe da resposta, Ele sabe disso. Mas nem toda pergunta tem o objetivo de saber ou coletar informações. Ele sonda. O Senhor questiona amorosamente, de forma a confrontar o coração de Adão e Eva, dando a oportunidade para eles enxergarem os seus próprios pecados, conduzindo amorosamente a convicção do pecado. Meus irmãos, quando estamos diante de fofocas, quando estamos diante de mentiras, quando pessoas chegam para nós com incertezas, com vergonha, nós temos que lançar perguntas, no sentido de sondar o coração, para que a pessoa, isso de uma forma amorosa, naquele que vai ser aconselhado, consiga perceber que dentro dessa história maravilhosa, dessa narrativa, dessas verdades bíblicas,
a pessoa consiga entender o seu pecado, e que diante desse pecado ela peça perdão e se arrependa. Esse era o objetivo do Senhor aqui com Eva e com Adão. Mas a resposta diante de Deus foi muito longe disso. A resposta então que o homem dá não é de arrependimento, mas é de uma marca que o pecado trouxe, distorcendo o relacionamento. Como é que é aquela frase máxima que a gente ouve? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Essa é a frase dos dias de hoje. Porque a gente joga a culpa mesmo. Não é só vergonha, não é só medo, mas aquela harmonia agora é trocada pela hostilidade. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Meus irmãos, percebem como Adão é extremamente hostil para com sua esposa Eva, e claro, implicitamente, de que a culpa sequer é de Eva. Ele está jogando a culpa para o próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor tivesse me dado uma esposa diferente, imune ao erro, mais obediente, isso não teria acontecido. A culpa última é de quem? Foi do Senhor. E não é assim que nós operamos diante do nosso pecado? Domingo após domingo, leitura após leitura. O pecado que está diante de nós, confrontado à palavra de Deus, ele precisa gerar em nós arrependimento. Eu não vou negociar com o pecado, eu não vou combater o pecado, eu vou me arrepender do pecado que eu cometi, e esperar no Senhor, que Ele, em todo o tempo que o pecado bate a porta, em todo o tempo que esse pecado se mostra para mim, eu caio, o Senhor está disposto a perdoar. Quando aconselhados culpam suas circunstâncias, culpam pessoas, sem reconhecer de que Deus soberano está por trás das suas circunstâncias, das pessoas envolvidas em seus relacionamentos, jogando a culpa para quem? Para Deus. Mas a mulher não fica muito distante disso. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, jogou a culpa para o outro também. Então o Senhor disse para a serpente todas aquelas coisas: maldita és entre todos os animais domésticos, etc. Quais são os padrões que nós enxergamos aqui, meus irmãos? Nós não enxergamos o padrão de estratégia, nós enxergamos o padrão da estratégia satânica, de lançar dúvida, de negar a palavra de Deus, de lançar um substituto à palavra de Deus. A estratégia que Satanás usa até os dias de hoje. As pessoas começam a colher resultados iguais ao pecado original de Gênesis: vergonha, medo, hostilidade, ira. Esses são os resultados. Não é assim até os dias de hoje? Até os dias de hoje. Tudo começa a girar em torno desses três elementos. E mostrar para nós que nós temos a necessidade de um Redentor. Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, lança para nós o primeiro vislumbre da esperança daquele que viria para reverter o que o pecado trouxe. Porém, inimizade, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir desse instante, começa tentar descobrir quem será esse. Adão e Eva, o que vocês fizeram foi terrível, mas alguém vai vir, descendente da mulher, para reverter o que o pecado trouxe. E aqui, nós devemos aguardar, a partir do verso 15, que de Eva viria alguém, um descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente.
serpente, desse que trouxe esse mal, desse que contaminou todas as coisas. E a partir do verso 16 são as consequências do pecado, tanto para a mulher quanto para o homem. E agora nós aguardamos essa esperança. Adão e Eva são expulsos do jardim. Gênesis do capítulo 4, coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. A nossa expectativa, quando a gente lê da palavra do Senhor, quem será descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Será Caim? Será Abel? A gente sabe qual é a história. Não foi nem Caim nem Abel. Abel morreu e quem matou foi Caim. E de fato o que nós vemos é a presença da morte de uma maneira gritante na história de Adão e Eva. Antes mesmo que eles experimentassem, Adão e Eva, eles viram o seu filho morto. Sim, Deus estava certo. A morte entrou na história da humanidade. A palavra de Deus, ela é correta. E para o aconselhamento bíblico, quando somos abordados, é a infalibilidade da palavra de Deus que precisa ser colocada imediatamente, que a partir da sua palavra, nós aconselhamos. Não é a minha palavra, porque a minha palavra, ela vai poder ser falha, mas a palavra de Deus, ela não é falha. Os bons conselhos do Senhor apontam para como devemos caminhar. A palavra de Deus traz vida para todos nós. Ela é um refrigério para nós, nos tempos de angústia, nos tempos de tristeza, nos tempos de dor, nos tempos de fraqueza, nos tempos de esfriamento. O bom conselho do Senhor, ele é refrigério em todas as situações. Ele confronta os nossos pecados, traz luz ao nosso entendimento e nos aproxima do Senhor novamente. Então acontece o primeiro homicídio, e a descendência então de Caim só ajuda a provar o ponto de que aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que tinham a bênção de Deus de se multiplicar, de serem fecundos e espalhar representantes visíveis do Deus invisível na terra, enchendo a terra com a glória de Deus. Você se lembra qual é a principal tarefa do homem? Como? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E como isso aconteceria? Bom, Adão e Eva tiveram filhos. Adão e Eva, imagem e semelhança de Deus, teriam filhos à imagem e semelhança de Deus. Mas lá em Gênesis 3 nos diz que Adão e Eva não perderam os aspectos completos da imagem de Deus, mas ela foi distorcida. Nós temos a imagem e semelhança de Deus distorcidos pelo pecado. Então, muitas vezes a gente ouve em algumas pregações: mas você merece o melhor dessa terra, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, ela me diz que estamos distorcidos. Nós perdemos aquilo que há de mais importante: a presença de Deus constante, salvadora, harmoniosa, que nós tínhamos com o Senhor. E hoje nós precisamos de um Redentor, e esse é Jesus. Caim se recusa a ouvir as instruções de Deus. Ele não quer agora ouvir o que Deus está dizendo para ele fazer, para o seu sacrifício ser aceitável.
Então o que é mais fácil para Caim? Volta para o coração humano. Matar Abel? Eu vou matar aquele que aponta constantemente de que o meu sacrifício é errado. Não é Deus falando para ele, olha, não é assim que faz, é dessa forma que é aceitável para mim. Faça dessa forma. Faça como Abel. Pronto. Crianças em casa. Vai comparar um irmão com o outro. Na frente do irmão. Os olhos até fecham assim. É assim que funciona. O nosso coração corrompido na hora já se enche de raiva. Por que está me comparando com meu irmão? Eu sou eu. E Deus fez isso para mostrar como que era o coração de Caim. Se enche de ira, se enche de ódio. O homem continua ainda sendo essa imagem distorcida, refletindo tudo e qualquer coisa menos o próprio Deus. Imagens visíveis do Deus invisível, mas agora distorcido pelo pecado. E isso se passa também na descendência de Caim, em que Lameque diz às suas esposas, no versículo 23, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Agora se mata simplesmente porque alguém pisou o meu pé. É celular, é boneco, é tênis, é relógio. Tantas vidas ceifadas por conta de minúcias, nossas vontades, nossos desejos. Então essa impiedade ganha força e nascem então essas duas descendências, a descendência daqueles que passaram a invocar o nome do Senhor de Sete e Caim, a descendência de Caim. Então, a partir do capítulo 5 de Gênesis, nos prova um ponto: a morte entrou na história da humanidade definitivamente. Em Gênesis 5 a gente vê a trajetória da família, dos descendentes. Não sei quem viveu, não sei quantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. A morte estava presente. Não era assim que Deus tinha dito? Na primeira ordem, não come, senão vocês vão morrer. Aí lançam dúvida: será que vai morrer mesmo? Ele nega. Olha a estratégia de Satanás. Mas Deus, em sua plena razão, em seu pleno bom conselho, em sua ordem, falou que iriam morrer. Então a morte entra. No capítulo 6 nós vemos em Gênesis que toda essa impiedade se espalhou na terra, a tal ponto que Deus resolveu trazer juízo. E ao mesmo tempo em que Deus ministra juízo, Ele traz e vislumbra a esperança de que Ele iria, então, no meio desse juízo, trazer a figura de um Salvador, de um evento de salvação. E nesse momento Deus escolhe Noé. Será que ele irá reverter o que o pecado distorceu? Será que era Noé? Será que irá esmagar a cabeça da serpente? O justo Noé, por 100 anos, Noé constrói uma arca enquanto prega o juízo que vai vir. Ele é debochado, ele é zombado, ele é escarnecido. Deus traz os animais, a família de Noé entra dentro da arca, fecha a arca, vem o juízo, chuvas e chuvas, 40 dias, 40 noites, alguns meses, dentro da arca. Deus dizima a humanidade, menos a família de Noé. Então deve ser Noé. Abre a arca. É
feito o renovo da aliança. A bênção é repetida, vai povoar a terra, vai multiplicar a população da terra. Noé, um homem temente ao Senhor, tudo vai dar certo. Então Noé planta uma vinha, e do fruto da vinha ele faz vinho, e do vinho ele se embriaga. Acho que não é Noé. Não é bem ele. Então nós temos as descendências, os descendentes de Noé, e os descendentes de Noé são justamente aqueles que resolvem olhar para o mandamento do Senhor, de ir, de povoar a terra, de se multiplicar, de encher a terra. Só que eles falam para si: nós não vamos encher a terra, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar juntinhos, nós vamos construir uma torre, mas uma torre tão grande que vai chegar até o céu, e não vai ser o nome de Deus que vai ser conhecido, vai ser o nosso nome. E o pecado reina. Não queremos ser os representantes do Deus invisível, nós queremos ser representantes de nós mesmos. Gênesis capítulo 11, versículo 4 diz: 20: edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Era uma torre tão grande, tão imponente, que o Senhor teve que descer para ver e rir. Eu só lembro de Salmo 37. Deus ri da impunidade. Como pode a fragilidade do ser humano, a incapacidade, zombarmos de Deus de tal forma? Eu creio que existe até uma certa ironia no texto bíblico, mostrando a insuficiência das nossas obras, e quão tolas elas são. E o ponto que é claro no texto é que a descendência de Noé também não quer cumprir o papel que lhe foi dado de representante visível do Deus invisível. Gênesis 12, parece que a história muda, e por iniciativa de Deus, olha bem isso, por iniciativa de Deus, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe um indivíduo, Abraão, provavelmente um idólatra, provavelmente um homem que adorava os astros do céu. O verdadeiro Deus, Criador dos astros do céu, aparece a Abraão e o chama: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome. Não é os homens a partir de si mesmos, mas a iniciativa é do Senhor que Ele chama. E Ele chama até os dias de hoje, através do seu Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor toma a iniciativa e na sua soberania chama Abraão. Em ti virá alguém, de ti virá um descendente da mulher. Agora tem um povo específico. Será esse povo de Abraão? Só tem um problema. Abraão não tem filhos. Para se tornar uma grande nação, Abraão precisa ter filhos. E agora o que Deus faz com Abraão? O pai da fé é forjar a maturidade da sua fé. E aqui um novo elemento, dentro do aconselhamento, é apontar para a fé, é forjar a fé, é mostrar o arrependimento. Agora nós colocamos esse elemento de forjar a maturidade da sua fé. Então Deus começa a forjar a maturidade da fé de Abraão, começa a provar, começa a colocar algumas coisas para que ele se fortaleça.
em sua caminhada cristã, no seu ministério de aconselhamento bíblico, você vai ver que a fé cresce em maturidade no exercício, de acordo com as informações que são passadas. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas se achegam até nós com diversos tipos de problemas, e no dia a dia de cada um de vocês, meus irmãos, também pessoas vão chegar com diversos tipos de problemas, com dificuldades, e nós precisamos apontar o caminho do Senhor, em obedecer ao Senhor, e apontar circunstâncias que vão forjar a fé das pessoas. Eu não consigo enxergar dentro da palavra do Senhor qualquer homem ou mulher que foi provado pelo Senhor, que não tenha passado por esse processo de forjar a fé, de reconhecer que o Senhor, o tremendo Senhor, esteve presente no forjar a sua fé. Abraão recebeu apenas um pedaço de informação aqui. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E sai da tua parentela. O que Abraão fez? Ele sai da parentela, vai, segue o Senhor sem direção, em direção à terra que ele vai mostrar, e ele creu. Ele saiu e foi. Abraão está próximo, está pronto para o próximo passo. E ao olhar ao redor e se perguntar de onde virá esse descendente, ele chega a uma conclusão: bom, Deus vai me dar uma grande nação, eu preciso de um descendente, não tenho filhos, logo meu servo Eliezer será meu descendente. E foi assim que Abraão creu. Deus dá mais um pedacinho de informação para Abraão. Abraão, não é por meio do seu servo, é por meio de uma semente sua, alguém que vai vir de você. E Abraão creu. Mas ele olhou ao redor e ele não tinha filhos. Essa mania da gente fazer assim, né? A gente tira os olhos do Senhor, daquilo que Ele colocou para nós, e a gente começa a olhar do lado para ver como que a gente vai ajudar o Senhor. Sara teve uma ideia. Por que você não pega a minha serva Agar? Eu não estou justificando o que Abraão está fazendo. O que eu estou dizendo é que ali tem um homem que cria nas promessas do Senhor. E a equação para ele é muito simples. Eu preciso ter um filho, porque eu vou ser uma grande nação. Eu vou ter um filho, e vai ser com Agar. Nasce Ismael, e Deus categoricamente diz: esse não é o filho da promessa. Mais um pedaço de informação que Abraão precisava. E diz o seguinte para ele: olha, é uma semente tua com Sara. E Sara riu. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus ouviu. Daqui a um ano você vai ter um bebê no colo, um ano depois tinha um bebê no colo. Este é o filho da promessa, Isaac, uma semente tua. Abraão com Sara, Isaac é filho da promessa. E agora nós estamos nos aproximando ali do capítulo 22, onde a fé de Abraão é forjada. Nós estamos vendo padrões como Deus forja e caminha a fé de cada um de nós. Aí no capítulo 22 nós encontramos, é um pedido de Deus a Abraão: vai, sacrifica o teu filho, qual você ama. Abraão agora começa a fazer umas contas. Ele me chamou para ser uma grande nação, disse que eu ia ter um filho, disse que ia ser um filho meu com Sara. Deus cumpriu sua promessa. Esse é o filho da promessa, ele disse. E agora ele pede para que eu sacrifique. Bom, e de acordo com Hebreus, no capítulo 11, nós somos informados de que Abraão não só creu, mas ele creu naquilo que sequer ele conhecia que era possível, de que Deus havia de ressuscitar Isaac, se precisasse. Se ele pediu então para ser sacrificado, é porque Deus tem um plano de sacrificar Isaac. Abraão creu. E Abraão creu. Ele não creu mais no que ele enxergava, ele crê agora no que a palavra de Deus diz. Isso é uma fé madura.
Quando cremos que o Senhor nos coloca e nos põe em situações em que Ele está dizendo claramente: siga por este caminho. O caminho de salvação é crer em Cristo. Creia em Cristo e você será salvo. Sabe, é no casamento que somos forjados como seres humanos. Estávamos conversando esses dias, eu e mais um amigo evangélico. No casamento somos forjados, tendo filhos somos forjados. Nós entendemos o que é ser uma autoridade, nós entendemos a autoridade do Senhor. Os filhos crescem, os filhos olham, os filhos repetem. Nós vemos crescimento do povo que obedece. Todo aquele que obedece da palavra do Senhor, não há arrependimento, porque o caminho é certo. Nós sabemos o que o Senhor deseja de nós, uma obediência de tal forma que nos torna livres, não mais livres do Senhor, livres das coisas, livres das oportunidades, abertos às novas oportunidades, a nossa felicidade. Não mais isso, mas um caminhar com o Senhor, que nos torna livres para o Senhor agir em nós, porque somos propriedade dele, porque cremos no Senhor de tal forma que aonde estivermos vai haver uma prosperidade, não no sentido financeiro, obviamente, unicamente, mas do se aproximar com o Senhor, que é o que há de mais valioso que existe, cumprir o propósito de sermos para o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, estarmos em Cristo, vivemos neste ambiente que é o Senhor Jesus. Nesse momento, quando Abraão é provado, a sua fé se torna madura. E quando nós somos atacados na estratégia satânica de lançar dúvida, negar, lançar o substituto, nós precisamos dessa fé madura. Quando cremos diante de uma adversidade, que o Senhor está à frente de todas as coisas, cremos que Ele é capaz de resolver todas as coisas. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, se eu vou ser curado, se eu não vou ser curado, se eu vou morrer ou se eu não vou morrer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é aquele que sustenta essa minha fé. A nossa fé começa a se tornar madura. E é dessa fé madura em que você apenas crê, que você não sabe exatamente o que está lá na frente, porque está uma cortina de fumaça na sua frente, com dúvidas, mas você apenas crê, porque é a única coisa que você pode fazer, é crer no Senhor. E foi isso que Abraão fez, ele creu. Temos muito mais coisas, ainda uma boa parte dessa história, para tornar o bom conselho do Senhor o nosso bom conselho para aqueles que se achegam até nós, não só por sermos presbíteros e pastores, mas para você, meu irmão. Esse é o bom conselho do Senhor. Creia. Aqueles que se achegam, creia que há o Senhor. Eu queria, nesse momento, já está batendo o horário, saber se os irmãos têm alguma, dentro disso que foi exposto, um tempo para que a gente possa falar um pouco. É uma aula. Sei que não parece,
Mas é uma aula. Há oportunidade. Questione. Há alguma dúvida? Algum comentário? Algo a adicionar? Fique à vontade. Aí no dia 23, a gente faz a segunda aula. Semana que vem o pastor Claudinei estará conosco. No dia 23 a gente faz a segunda aula. Depois lá na frente. Pois não? Bom dia. Bom dia. A respeito lá no iníciozinho, o primeiro pecado mesmo, o pecado cometido por Adão, no momento que ele é questionado, é o da desobediência? É o da desobediência. Quando ele simplesmente começa, lembra que eu disse, começa a olhar para o lado, outras vozes. A voz do Senhor já não era mais suficiente no seu coração, deveria ser suficiente. E ele deu ouvidos a partir da sua esposa, que deu ouvidos para a serpente. E nisso começa, isso não é de um dia para o outro. Às vezes a impressão que nós temos é de que ela falou de manhã e eles pecaram à tarde. Ou de manhã mesmo. Não. Isso é aquela coceirinha nos ouvidos que você começa a olhar para o lado. É como o pecado faz conosco nos dias de hoje. A gente tem as nossas inclinações, seja ela por mentira, seja ela por pornografia, seja ele por orgulho, seja qual for. De repente aquilo bate, você olha uma vez, o que é isso diferente? Querendo ou não, o pecado é prazeroso? Infelizmente. Porque lá diz que o fruto era bom, agradável aos olhos, aquilo chama atenção. Então, o desobedecer foi quebrar todas as barreiras possíveis daquilo que Deus não tinha mais, Ele já tinha colocado tudo aquilo que podia. O homem foi lá e quebrou tudo isso, foi desmanchando tudo isso, racionalizando. É isso que a gente faz com o pecado, a gente racionaliza, a gente negocia com o pecado, e de repente a mentira se torna uma verdade, e a desobediência já se tornou, não, isso aqui eu posso, você vai e come. Só que os olhos são abertos, aí gera toda essa situação de vergonha, de medo, de angústia, de solidão, porque há um distanciamento daquele que supria todas as coisas, você se distancia. Então, solidão, tantas coisas são geradas. Ok? Um comentário? Dá para aprofundar bastante, Dá. Começa na desobediência, mas Com certeza. é muita coisa aí. É muita coisa que move o ser humano. Mais algum ponto, meus irmãos? Guilherme, Pois não. a importância também desses assuntos de aconselhamento é trazer para a comunidade local que ele tenha consciência que aconselhar está para com todo cristão a partir do momento que ele nasceu de novo. Ele tem uma resposta de orientação da parte de Deus, uma vez que o Espírito Santo já está sobre aquela pessoa. E muitas vezes fica buscando recurso que às vezes vai ser um pouco mais demorado. Eu vou ver se o pastor pode te atender, eu vou ver se aquele irmão mais espiritual. Então esse tipo de pensamento tem que estar sempre solidificando com aquilo que ele ouve da palavra de Deus. Mais uma vez eu uso o termo que eu tenho feito. Nesta casa a gente tem se procurado colocar com bastante eficácia esta alimentação sólida, para que por ela vá crescendo dentro dessa questão de dar resposta àquele que venha nos arguir acerca das nossas
convicções, né, dentro da nossa salvação. Exatamente. Obrigado. Estamos no início, né? Isso não só para nós que somos presbíteros, líderes, mas para todos. Nós temos essa clareza do que a narrativa bíblica aponta em termos de fé, conduta, a partir da palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé. Nós precisamos conhecer do nosso Senhor. E se falamos que amamos o Senhor, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu não amo aquilo que eu não conheço. Né? As pessoas se achegam a nós. Eu amo ao meu Senhor, eu conheço ao meu Senhor. Então eu aponto esse que é a solução da vida para aquela pessoa. Nossas convicções. Mais algum? Então vamos orar. Feche seus olhos. Graças te damos, Senhor, por mais este dia. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra que é boa e traz um bom conselho para nós, traz vida para nós. Senhor, traga nos nossos corações, ó Deus, este bom conselho e que sejamos prontos e preparados para qualquer situação, Deus. É o Senhor quem nos prepara, é teu Espírito, ó Pai, quem nos prepara a partir da tua palavra. Então, Senhor, incendeia o nosso coração de desejo por conhecê-lo, ó Pai, e amá-lo, Senhor. Que traga, ó Pai, a sua igreja, Senhor Deus, nesta comunidade local, o desejo de conhecê-lo cada vez mais, porque é o Senhor quem coloca as pessoas à nossa frente. É o Senhor, ó Pai, que traz o necessitado, Deus, para ouvir a tua voz, para ter fé no Senhor, conhecer o teu Evangelho. Capacita-nos, ó Pai, seremos capacitados. Louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, e em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos para um momento de café, e 10h10 voltamos para o culto. Deus abençoe, pastor.